Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre, a vocação profética e apostólica. Vamos repetir? Vamos de novo, que faltou atenção, né? Vamos lá? O tema da vocação profética e apostólica ocupa as duas principais leituras deste quinto domingo do tempo comum, a saber, a primeira do profeta Isaías e o Evangelho segundo São Lucas. No domingo passado a gente ouviu também sobre a vocação do profeta Jeremias. O primeiro texto é uma narrativa autobiográfica do maior profeta de Israel, Isaías. Isaías está diante da santidade e da grandeza celeste, ou seja, está diante de Deus, que se manifesta a ele enchendo toda a terra, como a fumaça do incenso preenche todo o templo. A reação espontânea de Isaías é confessar a sua profunda incapacidade e a sua indignidade pessoal para ser profeta. Mas Deus se aproxima com a sua graça para que Isaías supere o seu pânico e experimente o fascínio da sua santa presença. E um serafim, um anjo, ministro da corte celestial, com uma brasa retirada do altar do holocausto, toca e purifica a boca do profeta. É como um gesto sacramental. O serafim pega uma brasa ali do altar, incandescente, portanto, uma brasa, e toca nos lábios do profeta, como que dando a ele uma consagração. Purificado, agora você pode anunciar a palavra que purificou você. O homem da palavra, o profeta, deve ser purificado exatamente pela palavra. Muito mal comparando, mas só a título de exemplo, o padre ou o pregador, né? Mas o padre, no caso eu, antes de anunciar essa palavra à assembleia, vocês, eu escutei a palavra, eu li a palavra, eu procurei meditar a palavra. E essa palavra, que tantas vezes é anunciada e fere você que me escuta, antes feriu a mim. Essa palavra que exige de você uma purificação, antes exigiu a mim uma purificação. Ou seja, não existem duas palavras, uma do pregador e outra daqueles que escutam. Todos nós somos submetidos à mesma e única palavra de Deus, que orienta, que corrige, que ilumina, que fortalece, que alimenta, que instrui. O fogo sagrado que sai do altar penetra na linguagem do homem, chamado a falar em nome de Deus. A resposta de Isaías é imediata. Ele ouviu Deus dizer: "E agora, quem é que eu vou enviar?" E ele disse: "Eis-me aqui, envia-me." Cheio de espontaneidade, de entusiasmo e de muita presteza. Isaías aceita a sua vocação profética. Isaías supera o seu medo, a sua covardia, a sua indecisão e se torna um grande exemplo para a gente. Deixa-me aqui pôr um pouquinho mais de brasa na fogueira. Na Bíblia sempre tem um esquema vocacional. E o esquema vocacional é assim: toda leitura que a gente for ler sobre uma vocação bíblica passa por isso. Primeiro, Deus toma a iniciativa, se aproxima e se revela de alguém. A pessoa, esse alguém de quem Deus se aproximou e se revelou, se sente indigna, incapaz, não apta, se amedronta, se sente menor. Mas Deus, que tomou a iniciativa, que escolheu, ajuda essa pessoa
a reconhecer que o chamado é real e que é Ele mesmo o escolhido, que ele não precisa ter medo, porque Deus vai estar com ele. E daí no final, ou a pessoa diz sim, ou a pessoa diz não. Ela pode dizer não ao chamado de Deus. Mas como estamos falando das vocações, domingo passado vimos Jeremias dizer sim, hoje ouvimos Isaías dizer sim, hoje ouvimos Pedro, Tiago, João e André, né, dizer sim, ouvimos o apóstolo São Paulo dizer sim. Por vezes também hoje em dia o que acontece não é tanto essa consciência da pequenez, da miséria humana. Às vezes é uma questão de consciência mal formada, uma consciência escrupulosa, uma consciência pesada, uma pessoa dominada pela culpa. E onde a gente pode enxergar isso? De repente a pessoa diz assim: padre, eu não me sinto sequer digno, nem estou indo à igreja. Deixa de ser bobo, gente. Vai. Onde é que você pode ir que Deus não está? Vai esconder embaixo da cama? Spoiler, Ele está lá embaixo da cama e com a luz acesa. Não tem onde escapar do olhar de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus. Não tem. Então, se você se sente indigno, ok. Se reconhece a sua miséria, ok. Mas diante de Deus, o grande, o santo, você pode confessar a sua miséria e seguir em paz a sua vida. Quando você se sente oprimido e com desejo de fugir, talvez precise rezar mais, rezar mais, rezar mais. Talvez precise tomar mais consciência da sua situação e talvez até fazer uma terapia, né? Para se apropriar da sua história e não ser dominado por fantasmas que por vezes tentam se assenhorar da vida da gente. Nenhum de nós, se for olhar assim no riscadinho, é digno da presença de Deus. Mas todos somos dignos porque Ele nos escolheu, porque Ele é amor, porque Ele nos salva e porque Ele nos quer junto dEle. Daí, azar o dele, sorte a nossa, modo de dizer, né? E tem uma palavra bem específica no chamado, acho que aqui no Evangelho de São Lucas também, que diz assim, que Jesus passou a noite em oração ao Pai, depois desceu da montanha e chamou aqueles que Ele quis. Aí quando a gente pega lá os 12 que Ele chamou, tem de todo tipo, de todas as venturas e desventuras. Tem até traidor. Tem negador, mas que depois muda. Ou seja, o que eu quero dizer, que está tudo bem a gente ser mal? Não, não está bem a gente ser mal. Está bem que a gente reconheça que não é ainda tudo aquilo que acredita e que sabe que deveria ser, mas que nem por isso Deus nos rejeita. E que a gente pode servi-lo com aquilo que nós somos e temos. Às vezes o que falta para que a coisa dê certo na vida da gente é só o sim. Sim, Senhor. O resto Ele vai. Santa Teresinha diz assim que Deus, foi isso que fez a vida dela ficar mais centrada. Ela diz assim, Deus não pode me fazer aspirar à santidade se Ele não me der as condições de ser santa. Deus não me faria desejar a santidade sem que Ele efetivamente pudesse me tornar santa. Da nossa parte é um sim ou não. O restante vai acontecendo. Lembrava-me agora pela manhã na missa, também só a título de exemplo, eu estava lá na minha vida, estava lá na minha história, minha família, enfim, na minha ocupação, e foi ali que o Senhor passou, e passou do jeito dele, e me encontrou onde eu estava do meu jeito, e depois que eu disse sim, tanta coisa eu já fiz, e a tantos lugares já fui, que eu não faria e nem iria se não fosse pelo sim que Ele pediu de mim. Por exemplo, Deus nos livre a todos, né? Mas, por exemplo, eu jamais imaginei um dia trabalhar na prisão, visitar os presos,
Nunca pensei. Quando eu passei 9 anos no seminário, 9. Nunca pensei, porque não tínhamos tantas unidades prisionais aqui na nossa diocese. Aí quando eu vou para a primeira paróquia, acabou de inaugurar uma. Me enganou. Mas quando fui, deu tudo bem, tudo certo. Sem arrependimentos, sem grandes atropelos. Por conta disso, quando estava no seminário, eu fazia uma comunicação lá com a Rede Vida, por conta lá da diocese, enfim e tal. Aqui, num tempo que eu era responsável pelas comunicações, vivia dando entrevista para cá, para lá, tinha programa no rádio, tudo coisa que eu não faria, se não fosse por conta daquele sim. Fui morar em Marília, fui morar em Primavera, Rosana, Piquerobi, Caiuá, hoje aqui, por conta do sim de um dia. Então a gente diz sim, o resto vai acontecendo. Deus vai fazendo a nossa barquinha ir adiante, Ele vai soprando com o seu espírito. O que às vezes acontece é que a gente tem medo ou faz de conta que não é com a gente e não diz sim. Às vezes um trabalho pequenininho na comunidade, você foi chamado e quanto tempo você está dizendo não? Faz de conta que não é com você. Às vezes porque gostaria de fazer uma coisa maior, então foi pedido um menor e você não faz. A gente não está aqui para fazer o que a gente quer, o que Deus pede da gente, o que a igreja espera da gente, quer da gente e envia a gente para fazer. Então, nada de sentir o pior. Agora pode até se reconhecer frágil, mas se sentir o pior não. E reconhecendo-se frágil, volte-se para a fonte da força, da bênção, da graça. Vejam que espetacular também esse testemunho de São Paulo, na segunda leitura do apóstolo São Paulo, ele diz assim, olha, eu sou o menor dos apóstolos. De fato, tecnicamente ele nem era apóstolo, porque ele não conheceu fisicamente Jesus, não esteve no grupo de Jesus, foi depois. E ele diz, eu sou como um abortivo, alguém abortou, saiu eu e estou aí. Mas olha que espetáculo então que ele diz, mas a graça de Deus em mim não foi em vão. Não percamos a graça que Deus nos deu desde o batismo. A graça, a bênção de Deus não pode ser desperdiçada, gente. Bota a sua vida para frutificar, bota a sua vida para servir a Deus, bota a sua casa para servir a Deus, para frutificar, em bênçãos para você, mas em bênçãos para o mundo, que precisa de Deus e que precisa da gente testemunhando que Deus faz a diferença na vida da gente. Que a graça de Deus não seja em vão na nossa vida. Não deixemos desperdiçar a graça de Deus por caprichos humanos, por dúvidas menores. Está com dúvida? Vai com dúvida mesmo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Nunca, jamais, Deus nos abandona. Faça um gracejinho especificamente no casamento, né? Que Deus prometeu onde 2, né? Quem casou está unido em nome do Senhor. 2 ou mais, quando tem filhos. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou ali, todo dia. Nos dias de fartura e de farta de tudo. Eu estou ali, presente, constante. Então que nós não desperdicemos a graça, a bênção que Ele derrama sobre nós. Olha, eu mudei aqui a minha conversa, vou terminar por aqui, pedindo que Deus nos dê sempre a generosidade do seu chamado e que a gente dê a Deus a generosidade do nosso coração, do nosso serviço, daquilo que nós somos. A gente dá o pouco da gente e a graça de Deus dá conta de multiplicar esse pouco e de transformar esse pouco. O que não pode é faltar o seu pouco. O que não pode faltar é a sua generosidade, é a sua resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.